Inquérito 2280, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, denunciante Ministério Público Federal, denunciando Eduardo Brandão de Azeredo. Haverá sustentação oral. Senhor presidente, o presente inquérito é derivado das investigações realizadas no âmbito do denominado caso Mensalão, atualmente ação penal 470, no qual emergiram indícios de que o modus operandi dos crimes apurados naquele feito teria sido arquitetado em 1998 na campanha eleitoral para o cargo de governador do Estado de Minas Gerais. Este processo me foi distribuído por prevenção, por decisão do então ministro-presidente Nelson Jobim, acolhendo o pedido do Procurador-Geral da República, cujo teor é o seguinte, aspas, tramita nesta Corte o inquérito número 2245, que apura diversos fatos ilícitos praticados no âmbito do nacionalmente conhecido esquema do Mensalão. Revelou-se, no bojo da referida investigação, que os fatos ali noticiados, notadamente os que envolviam a atividade do empresário Marcos Valério de Souza Fernandes e de seus sócios, através das empresas DNA Propaganda e SMB Comunicação, na concessão de empréstimos a políticos, tiveram início no ano de 1998, quando da campanha para a reeleição do então governador Eduardo Azeredo ao governo do Estado de Minas Gerais, tendo como candidato a vice-governador, na referida chapa, o senhor Clésio Andrade. Apurou-se que Marcos Valério ingressou como sócio da empresa SMPIB, juntamente com o então candidato a vice-governador, Clésio Andrade, em 1996. Clésio Andrade permaneceu como sócio da empresa até 1998, quando se afastou para candidatar-se na chapa do então governador Eduardo Azeredo. Os documentos em anexo demonstram que, imediatamente após o afastamento do vice-governador, Clésio Andrade, da SMPIB, ainda em 1998, as empresas de Marcos Valério de Souza Fernandes, especificamente a SMPIB Comunicação e a DNA Propaganda, obtiveram vultosos empréstimos que foram destinados a financiar a campanha de reeleição de Eduardo Azeredo. Em depoimento prestado ao Ministério Público Federal, Marcos Valério Fernandes confirmou a existência dos empréstimos, revelando que, em 1998, Cláudio Roberto Silveira Mourão, então tesoureiro da campanha de Eduardo Azeredo, solicitou-lhe um empréstimo no montante inicial de R$ 9 milhões para atender aos gastos com a campanha eleitoral. O empréstimo foi obtido junto ao Banco Rural pela empresa DNA Propaganda, mediante contrato firmado no dia 19 de agosto de 98, no valor de R$ 9 milhões, tendo sido dados em garantia créditos da empresa decorrentes do contrato de publicidade com a SECOM, Secretaria de Estado de Comunicação. A SMPIB também obteve recursos utilizados na campanha de reeleição de Eduardo Azeredo, mediante a divulgação do evento Enduro da Independência, patrocinado pela administração direta e por empresas públicas. Dos recursos obtidos, um total de R$ 8.500.000, dos recursos obtidos, um total de R$ 8.500.000, pelo menos R$ 1.800.000 foram depositados em contas de diversos candidatos que apoiavam a coligação do então candidato ao governo do Estado de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Os documentos entregues ao Ministério Público Federal pelo senhor Nilton Antônio Monteiro permitiu identificar 79 beneficiários desses recursos. Nilton Antônio Monteiro prestou ao Ministério Público Federal longo e substancioso depoimento, onde revelou que Eduardo Azeredo tinha total conhecimento de que parte dos recursos de sua campanha eram provenientes das empresas DNA, SMPIB e Banco Rural. E mais, que Eduardo Azeredo tinha contato com Marcos Valério, Rogério Tolentino e Ramon Cardoso. Assim, prossegue o Procurador-Geral, requeiro a instauração de novo inquérito que deverá ser distribuído por dependência e permanecer vinculado ao inquérito número 2245,
visto que as provas produzidas na referida investigação têm relação e relevância para o esclarecimento dos fatos acima narrados. Todos têm cópia do relatório, né? Digo eu. Assim, o presente inquérito foi instaurado para apurar suposto esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no Estado de Minas Gerais, tendo por objetivo o financiamento ilícito da campanha para a reeleição do então governador Eduardo Azeredo, em 1998. A denúncia ofertada pelo Procurador-Geral da República narrou a suposta prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro pelos acusados Eduardo Brandão de Azeredo, Valfrido Silvino dos Mares Guia, Cláudio Mourão da Silveira, Clésio Soares de Andrade, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebar Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Eduardo Pereira Guedes Neto, Fernando Moreira Soares, Lauro Wilson de Lima Filho, Renato Caporale Cordeiro, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Jair Alonso de Oliveira, Silvio Romero Pérez de Carvalho e Eduardo Pimenta Mundim. Como já afirmado, o modus operandi supostamente estruturado pelos denunciados teria sido semelhante ao analisado no inquérito 2245, destinando-se ao financiamento ilícito da campanha eleitoral do primeiro acusado. Com efeito, o acusado Eduardo Azeredo teria se utilizado, segundo a denúncia, das empresas de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon, DNA Propaganda e SMPIB Comunicação e SMPIB Publicidade, para montar um esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro durante o exercício de seu mandato de governador do Estado de Minas Gerais, para abastecer sua campanha de reeleição lançada no último ano de seu governo. Assim, os recursos públicos obtidos, em tese, através da prática de crimes de peculato, teriam sido aplicados na referida campanha eleitoral, mediante mecanismos de lavagem de dinheiro aptos a conferir aparência de licitude aos recursos utilizados pelo Comitê de Reeleição do acusado. As investigações realizadas no presente inquérito teriam logrado revelar, segundo a denúncia, as origens de parte dos recursos públicos aplicados na campanha de Eduardo Azeredo de 1998. Seriam eles originários da Copasa, da Comig e do Benge, Banco do Estado de Minas Gerais. A utilização ilícita de verba pública em benefício particular do acusado Eduardo Azeredo e de outros denunciados teria sido viabilizada pelo mecanismo de lavagem de dinheiro, supostamente engendrado pelo acusado, em conluio com Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon e Clésio Andrade. Como se constata da leitura da denúncia e da base probatória oferecida pelo Procurador-Geral, Clésio Andrade foi sócio da SMPIB Comunicação e da DNA Propaganda, tendo se desligado das referidas empresas menos de 3 meses antes das eleições, para compor a chapa de Eduardo Azeredo, como seu candidato a vice-governador. No capítulo denominado Considerações Gerais, o Procurador-Geral da República apresentou uma síntese dos fatos investigados nos seguintes termos, aspas, o esquema envolveu as seguintes situações. A. Desvio de recursos públicos do Estado de Minas Gerais diretamente ou tendo como fonte empresas estatais. B. Repasse de verbas de empresas privadas com interesses econômicos perante o Estado de Minas Gerais, notadamente empreiteiras e bancos, por intermédio da engrenagem ilícita arquitetada por Clésio Andrade, Cristiano Paz, Ramon e Marcos Valério, em conjunto com o Banco Rural. C. Utilização dos serviços profissionais e remunerados de lavagem de dinheiro operados por Clésio Andrade, Cristiano Paz, Ramon Rolebar e Marcos Valério, em conjunto com o Banco Rural, para garantir uma aparência de legalidade às operações referidas anteriormente, inviabilizando a identificação da origem e a natureza dos recursos. A presente denúncia, considerando o comprovado envolvimento de Eduardo Azeredo e Valfrido dos Mares Guias, abarca as imputações de desvios de recursos públicos praticados em detrimento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e da Companhia Mineradora de Minas Gerais, Comig,
no montante de R$ 1.500.000 cada um. O desvio de R$ 500.000 do Grupo Financeiro do Banco do Estado de Minas Gerais, BENGE, bem como as operações de lavagem de ativos empreendidas em decorrência dos desvios citados. Prossegue o Procurador-Geral. A partir da definição da chapa que concorreria ao cargo de governador do Estado de Minas Gerais, composta por Eduardo Azeredo, integrante do PSDB, e Clésio Andrade, filiado ao PFL, atual Democratas, teve início a operação para desviar recursos públicos da Copasa, da Comig e do BENGE, em benefício pessoal dos postulantes aos cargos de governador e vice, respectivamente. Diante da demanda de recursos que a campanha eleitoral exigiria, Eduardo Azeredo, Valfrido dos Mares Guia, Cláudio Mourão e Clésio Andrade, tendo em vista a condição de integrantes da cúpula do Estado de Minas Gerais e da organização da campanha eleitoral, delinearam um modo de atuação que seria empregado para viabilizar a retirada criminosa de recursos públicos da Copasa, Comig e BENGE, em concurso com Eduardo Guedes, Rui Lage, fato prescrito, Fernando Moreira, José Cláudio Pinto Rezende, falecido, Lauro Wilson, Renato Caporali, José Afonso Bicalho, Gilberto Machado, fato prescrito, Silvio Romero, Eduardo Mundi, Jair Alonso de Oliveira e Maurício Horta, fato prescrito. Viabilizaria a saída de recursos públicos dessas três estatais. SMPIB e Comunicação, por seu turno, adotaria expedientes criminosos, lavagem, para proporcionar que os recursos desviados fossem utilizados com aparência de licitude na campanha de Eduardo Azeredo e Clésio Andrade. Fecha aspas. Digo eu. Assim, os acusados teriam se apropriado, em tese, do dinheiro público pertencente à Copasa, à Comig e ao Banco do Estado de Minas Gerais, destinando-o à campanha eleitoral do acusado. Em ligeiro resumo, os acusados teriam se utilizado de expedientes supostamente fraudulentos para desviar os recursos públicos em questão para a campanha de Eduardo Azeredo, mediante a atuação das empresas SMPIB Comunicação e DNA Propaganda. Ou seja, por ordem de Eduardo Azeredo, a Copasa, a Comig e o BENGE teriam simulado o patrocínio do evento esportivo Enduro Internacional da Independência. Ainda segundo o Procurador-Geral, quando os acusados perceberam que o montante desviado seria desproporcional à magnitude daquele único evento, eles teriam decidido incluir nesta mesma cota de patrocínio outros dois eventos, o Iron Biker, o Desafio das Montanhas, e o Campeonato Mundial de Supercross. A SMPIB Publicidade, e aqui eu chamo a atenção para o detalhe, há duas empresas com nomes muito parecidos. A SMP Publicidade é a empresa originária, da qual Marcos Valério fazia parte. Ela foi desativada e criou-se a SMPIB Comunicação. Prossigo. A SMP Publicidade detinha com exclusividade os direitos de exploração do Enduro Internacional da Independência. Assim, os recursos públicos que, segundo a denúncia, foram ilicitamente desviados em proveito da campanha, puderam ser repassados à referida empresa sem suscitar maiores suspeitas. Como visto, a SMPIB Comunicação e DNA Propaganda tinham como sócio, até julho de 1998, o candidato a vice-governador nas eleições daquele ano, Clésio Andrade. Com seu desligamento das empresas em questão, os recursos estatais puderam ser direcionados à SMPIB Comunicação, na condição de promotora do Enduro Internacional da Independência, para então ser finalmente aplicado na campanha de Eduardo Azeredo, mediante manobras financeiras características do crime de lavagem de dinheiro. Após narrar os fatos supostamente criminosos, o Procurador-Geral da República denunciou a Eduardo Azeredo, Clésio Andrade e todos aqueles que eu já mencionei, pela prática em tese dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, diversas vezes e em concurso material, e acusou José Afonso Bicalho, presidente do Grupo Financeiro BENGE, Fernando Moreira, Copasa, Lauro Wilson, Comig, Renato Caporali, Comig,
Silvio Romero Benji, administradora de cartões de crédito limitada. Eduardo Mundim Benji, administradora de cartões de crédito limitada. E Jair Alonso de Oliveira Benji, distribuidora de valores mobiliários S.A., pela prática em tese do crime de peculato. Através da manifestação de folhas 5.925 e 5.930, o Procurador-Geral solicitou que fosse decretada a extinção da punibilidade de José Cláudio Pinto de Rezende, Rui José Viana Lage, Gilberto Botelho Machado e Maurício Dias Horta. Requereu igualmente o arquivamento das investigações em relação ao crime eleitoral previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, tendo em vista a prescrição. Salientou, por fim, que os órgãos do Ministério Público Federal com atribuição específica irão atuar nos inquéritos referentes aos demais fatos, em tese criminosos, constatados durante as investigações efetuadas neste inquérito, tendo em vista não haver indícios da participação de Eduardo Azeredo na prática dos mesmos. As folhas 6.862, volume 33, eu determinei a notificação dos acusados para apresentarem resposta à denúncia com base na Lei 8.038. Resposta do acusado Eduardo Azeredo às folhas 6.925 e 6.938, seguida de documentos. Acusado da prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, diversas vezes e em concurso material, no exercício do cargo de governador do Estado de Minas Gerais e na condição de candidato à reeleição na campanha eleitoral de 1998, sua defesa alegou que a denúncia fez imputações genéricas, exigindo do governo de Minas Gerais e das empresas públicas em tese prejudicadas uma, aspas, prestação de contas do patrocínio de um evento, fecha aspas, que, segundo a defesa, seria inexigível. Alegou ainda a fragilidade probatória da denúncia, que estaria baseada em documentos produzidos por um dos denunciados, o acusado Cláudio Mourão. Além de apontar inúmeras fragilidades técnicas e formais na denúncia, a defesa do acusado sustentou que quem detinha a responsabilidade financeira pela campanha de reeleição de 1998 era o acusado Cláudio Mourão, e não o senador Eduardo Azeredo, que estaria, assim, isento de toda e qualquer responsabilidade. Quanto ao suposto desvio de recursos públicos pertencente às 3 companhias estatais de Minas Gerais, a defesa do acusado sustentou que essas companhias eram detentoras de personalidade jurídica própria, eram administradas por diretorias constituídas e tinham autonomia para gerir seus patrimônios e realizar os seus próprios negócios. Negou a existência de qualquer ato praticado pelo acusado que o vincule aos eventos que, segundo a denúncia, serviram de pretexto para os desvios de recursos públicos para a campanha de 1998. Em conclusão, afirmou que a denúncia é inepta, não tendo detalhado a conduta criminosa em tese praticada pelo acusado. O acusado Valfrido do Mares Guia apresentou sua resposta, bem como os acusados Eduardo Pereira Guedes, Jair Alonso de Oliveira, Renato Caporale Cordeiro, Eduardo Pimenta Mundim, Clésio Soares Andrade, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolebar Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Fernando Moreira Soares, Silvio Romero Pérez de Carvalho e Cláudio Roberto Mourão da Silveira e Lauro Wilson de Lima Filho. Ao apresentar a sua réplica, a Procuradoria-Geral da República pediu o recebimento integral da denúncia. Na mesma oportunidade, requereu que, anteriormente ao julgamento do recebimento da denúncia, fosse expedido o ofício ao Banco Itaú S.A., objeto de requerimento formulado pela defesa de Silvio Romero Pérez de Carvalho, por ocasião da resposta escrita. Eu autorizei excepcionalmente a realização dessa diligência, requerida pela Procuradoria-Geral, tendo em vista a possibilidade de os documentos requeridos beneficiarem a defesa de alguns acusados. Em seguida, ao manifestar-se sobre os documentos que foram objeto dessa diligência,
o PGR requereu o não recebimento da denúncia em relação aos acusados Silvio Romero, Jair de Oliveira e Eduardo Mundim. Além do mais, ainda com base nesses novos documentos juntados aos autos, o Procurador-Geral aditou a denúncia relativamente ao acusado Eduardo Guedes, imputando-lhe também a prática do crime de peculato em detrimento do Benji, do Grupo Benji. As folhas 8.935 e 8.942 consta a resposta de Eduardo Guedes relativa ao mencionado aditamento da denúncia. Já em maio deste ano, com base no artigo 80 do Código de Processo Penal, e tendo em vista as características do presente inquérito, eu determinei o desmembramento do feito e a elaboração de traslado dos autos a serem encaminhados aos órgãos jurisdicionais de primeira instância, uma vez que somente um, dentre os 15 denunciados originários, detém prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal. Dessa minha decisão foi interposto apenas um agravo regimental pelo acusado Valfrido dos Mares Guia, que posteriormente, entretanto, manifestou sua desistência essa que foi por mim homologada nos termos do artigo 21, inciso 8º do regimento interno deste tribunal. Este é o relatório.